Agora falando sobre prevenção, você até citou da vacina que eu queria aprofundar também, mas o que mais que essa pessoa pode fazer para se prevenir de ter um HPV? Isso, então o preservativo, apesar de não ser 100%, é uma recomendação que seja utilizado, porque ele diminui sim, em mais de 60% dos casos, a transmissão, com número de parceiros. Então, assim, falando em prevenção, prevenção primária, a pessoa que não tem o vírus, como que ela pode se Certo. prevenir? Vacinar, e aí o ideal é que vacine antes de iniciar a vida sexual, né? Porque essas taxas de vacina quadrivalente, que é a que tem no SUS, diminui em 70% os casos de câncer, ou a nonavalente em 90%, é considerando pessoas que nunca tiveram contato com o vírus. Ah, sim, se você já tem o vírus, já não consegue eliminar ele com a vacina. Isso, a vacina ela não é terapêutica, ela é Isso. profilática. Tá, Então ela não perfeito. serve para tratamento. A gente recomenda para quem já teve lesão, quem já fez tratamento de lesão, porque ela diminui a chance da pessoa ter uma nova lesão, diminui muito, então diminui mais de 66%, tem estudo que mostra mais de 280% de diminuição de recidiva, de novas lesões, protege outros sítios, que é o quê? Quando eu me contamino com o vírus, eu posso não produzir anticorpo, e aí eu vou ter uma lesão, ou eu posso Sim. produzir um anticorpo, só que esse anticorpo ele não circula. O que que é isso? Ele fica só no local que eu me contaminei, então no colo do útero. Ele não protege canal anal e Ah, orofaringe. E interessante. o anticorpo da vacina é um anticorpo que circula, então ele vai proteger canal anal e orofaringe. E ele diminui a transmissão. É o mesmo anticorpo estimulado, mas aí ele vai ficar naquele local. Olha, eu fui convocado só para cá, eu não vou cuidar lá de lá, não. Lá não é É. problema meu. E a vacina, Diminui a transmissão. Então, por exemplo, um homem, a mulher é reservatório de HPV, por conta que dessa zona de transformação do colo do útero. Então, um sim. homem, quando faz sexo oral numa mulher, tem 12% de chance de se contaminar com HPV. Já uma mulher, quando faz sexo oral no homem, tem 5% de chance. Então, o homem tem mais câncer de orofaringe do que a mulher. Entendi. Então, quando eu vacino, eu diminuo a transmissão. Então, o próprio parceiro se beneficia da vacinação da parceira com HPV. Exatamente. Então, vale a pena vacinar pessoas que já têm o vírus, já tiveram que fazer tratamento de lesão. Tá, mas qual pessoa geralmente eu vou vacinar, independente se já teve ou não HPV? Hoje o SUS fala de Todas. algumas idades, todas. Assim, no SUS, a gente vacina a partir dos 9 anos, né? Assim, a vacina, todo mundo deveria se vacinar, né? Então, falando em prevenção primária, vacinar, sem dúvida. Tem países que conseguiram erradicar o câncer de colo de útero, a Austrália, com a Uau, vacinação. incrível. Então, assim, a vacina é uma coisa que veio para ficar. E aí tem algumas mitos de que a vacina dá problema. A vacina não tem vírus vivo, então não tem como a pessoa adquirir o HPV porque vacinou, não tem como. Ela é Certo. super segura. É uma vacina que tem mais de 270 milhões de doses aplicadas. Então, uma das vacinas mais seguras do mundo e mais eficazes E não é também. de ontem também essa vacina. Exatamente. Então, a vacinar seria o mais importante. E aí vem usar preservativo, controlar a quantidade de parceiros, medidas gerais de imunidade, não fumar, e aí trocar anticoncepcional por DIU, e aí a gente vai, né? Cuidar da saúde como um Obesidade, todo. assim. E a vacina, eu vou aplicar no SUS de 9 a 14 anos, que eles dão preferência, né? Hoje está isso. Agora eles têm aumentado até, tem entrado uns protocolos novos de só uma dose, assim, e aí estende para mais tempo, 19 anos. Por exemplo, se for HIV, dá até 26 anos. Então, eles têm uns protocolos mais estendidos, assim. E no particular, vocês colocam algum limite de idade? Falam, olha, até X anos a gente não aplica mais. Ela foi testada até os 45 anos, dos 9 aos 45 anos. Só tem na saúde privada a nonavalente, não tem mais a quadrivalente. O que que acontece? Existe um fenômeno de imunossenescência. Então, o sistema imunológico da pessoa envelhece como o corpo dela inteiro envelhece. Então, se ela vai produzir menos anticorpo vacinando com 50 do que se ela tivesse tido oportunidade de se vacinar com 9. Mas Certo. não significa que ela não vai produzir anticorpo. Então, para as minhas pacientes, mesmo a pessoa está assim, hoje, por exemplo, atendi uma paciente de 56 anos que está com uma lesão de alto grau. Ela não tem útero, mas ela tem colo do útero
foi fazer um Papa Nicolau, veio uma lesão de alto grau. Essa pessoa, vale a pena ela se vacinar. Ah, ela vai produzir menos anticorpo do que se ela tivesse tido a oportunidade de se vacinar com 9 anos. Mas ela não vai mais ter 9 anos. Vai existir o Então, ela benefício de vai qualquer se forma. vacinar agora, entendeu? E essa vacina são quantas doses, geralmente? A quadrivalente e a nonavalente? São 3 doses. Então, 9, 0, 2 e 6 meses. Então, faz uma dose hoje, uma daqui 2 meses da primeira dose e uma daqui 6 meses da primeira dose. E meninos, homens e mais velhos também têm se sugerido vacinar também? Homens também podem vacinar, também esse esquema de 3 doses. Assim, pessoas mais jovens pode fazer esquema com menos doses, né? Então, assim, por quê? Porque vacinar uma criança com 2 doses, ela vai produzir mais anticorpo do que um adulto com 3 doses. Por conta que a imunidade é melhor, produz mais anticorpo. Porque eu já estou pensando aqui, então o homem até mais velho, então vale a pena se vacinar, Sim. né? Ainda mais com histórias aí de HPV na relação e tudo da mulher, né? Uma também por proteção rebanho. Então, o homem vacinando, como diminui a transmissão, acaba tendo menos mulheres com Boa. câncer de colo de útero. Para o homem também tem benefício, para canal anal, então, principalmente homens que fazem sexo com homens, para diminuir risco de câncer de pênis, Isso. que 50% dos casos de câncer de pênis são causados pelo vírus do HPV. Não é 100% porque a câncer de pênis é diferente, tem questão da higiene, outras coisas, né, que influenciam, e para diminuir risco de câncer de orofaringe, além das verrugas genitais. Perfeito. Aí você falou da higiene. Na mulher muda alguma coisa a higiene vulvar, a higiene na região ali para diminuir o Olha, HPV? o que influencia é que isso é um conceito bem mais novo, mais recente, mas o que se observou? Que mulheres que têm microbiota vaginal alterada têm mais chance de ter lesão por HPV. Então, aquela que está sempre com corrimento. Uma hora é candidíase, outra hora é vaginose bacteriana, outra hora não sei o quê, que tem uma flora desregulada, essa mulher tem mais chance de ter lesão causada pelo vírus do HPV, porque o ambiente vaginal fica propício. E aí é que entra a higiene, porque muitas dos corrimentos e repetição está relacionado com hábitos de higiene inadequados. Por exemplo, fazer ducha vaginal, ficar jogando água dentro da vagina, entendeu? Sabonete íntimo, que também não é recomendado. A gente recomenda que não lave dentro da vagina, porque é um órgão autolimpante que ela tem que colocar para fora, ela coloca. Use sabonete neutro. Então, isso pode influenciar. Porque quando você faz isso, você muda toda a flora bacteriana que teoricamente ela é necessária e saudável, para às vezes expõe para entrar uma bactéria, um fungo, alguma coisa que não era para estar ali, né? Mexe no pH da vagina.